Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para falarmos acerca das cartas paulinas, especificamente. Estamos trabalhando nesses vídeos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Mesmo estando em prisão, na sua primeira prisão, lá em Roma, Paulo escreveu essa carta e deu como o título, o tema, a carta da alegria. E Paulo nos traz muitos ensinamentos nessa carta. Mas antes de nós falarmos acerca daquilo que precisamos aprender, das lições que vamos tirar aqui do assunto de hoje, se você puder, compartilhe esse vídeo, ou os vídeos que você tem recebido. Se de fato ele tem abençoado a sua vida, também abençoe a vida de outros compartilhando, tornando acessível, o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Dê um like também, acione aí o sino para você receber as notificações e os vídeos da semana, tá bom? Bom, queridos, no vídeo de hoje nós queremos falar um pouco acerca da oração que Paulo faz no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. É uma oração, de certa forma, extensa, mas uma oração que nos traz muitos ensinamentos. E essa oração ela tem algumas características que nós vamos aprender nesse vídeo. A primeira característica do versículo 3, Paulo fala de gratidão na sua oração. A primeira coisa que ele fala é sobre gratidão. Ele diz assim, olha, dou graças ao meu Deus. As nossas orações, elas precisam começar com gratidão. Não pedindo, mas agradecendo. Porque o Senhor tem provido todas as coisas, todos os recursos, sejam espirituais ou materiais. Deus tem nos assistido, queridos. E nós precisamos aprender com Paulo a sermos gratos ao Senhor. Assim como Jesus na oração do Pai Nosso lá em Mateus, ele não pede nada no início da sua oração, mas ele engrandece o Senhor, ele engrandece a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele vai falar de pão no meio da oração. E nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus nas nossas orações. Porque muito tem sido as orações que temos ouvido, ou até mesmo feito, orações que só sabemos pedir e esquecemos de agradecer. E Paulo nos ensina aqui que primeiro precisamos agradecer a Deus. E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 11, Paulo nos instrui que primeiro devemos dizer assim, dou graças ao meu Deus. E depois ele continua dizendo que ele precisa ser abrangente nessa oração. E ele diz assim, por tudo que recordo de vós. Ele está se dirigindo nessa carta à igreja de Filipos, e ele tinha boas recordações da igreja de Filipos, porque essa igreja o assistiu no seu ministério. Essa igreja, Paulo ele fundou essa igreja, ele instruiu essa igreja, e ele precisou continuar na sua viagem, na sua missão, juntamente com seus companheiros, e essa igreja o assistiu, até de forma financeira, como também nas orações. E Paulo ele tinha boas lembranças dessa igreja, por tudo que recordo de vós, súplicas por todos vós. Será que nós temos lembrança de alguém que tem passado pela nossa vida, que tem nos assistido, que tem nos abençoado? Amado, em nossas orações, nós precisamos colocar essas pessoas nas mãos do Senhor. E quando nós colocamos alguém nas mãos de Deus, não existe mãos melhores do que as mãos do Senhor para colocarmos alguém. Então, nas suas orações, seja grato ao Senhor e coloque pessoas nas mãos do Senhor para que Deus cuide das pessoas que você ama, ou daquelas pessoas que talvez não lhe faça bem, mas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Porque quem merece, nada merecemos, mas tudo que recebemos
Recebemos por causa do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é rico em misericórdia, porque a sua graça tem nos alcançado. E Paulo também, ele nos ensina que a nossa oração, no versículo 4, ela precisa ser uma oração constante. Ele diz assim, fazendo sempre súplica por todos vós, fazendo. O verbo aqui está no gerúndio. Gerúndio dá a ideia de continuidade. Paulo ele diz em Filipenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Não podemos parar de orar. Então ele nos ensina aqui, mais uma vez, que as nossas orações devem ser orações constantes, orações diárias. Daniel ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à tarde, ou à noite. Nós precisamos orar mais, porque os dias são maus e precisamos buscar mais a face do Senhor. E Paulo ele também, nessa oração nos admoesta que devemos fazer nossas orações com alegria. Como assim? Os dias são tão maus? Sim, queridos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós fazemos as nossas orações com alegria porque nós temos o Senhor. A Bíblia diz, lá em João, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós não podemos perder o ânimo, querido, por causa das circunstâncias dessa vida. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o Senhor tem nos ouvido. O salmista, no Salmo 66, versículo 20, ele diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Precisamos ter essa certeza de que Deus ouve as nossas orações. Ainda que Ele não responda, mas Ele ouve. E se Ele não responder agora, porque Ele tem os seus motivos, Ele sabe o tempo de nos responder, mas não podemos deixar de orar. Orar e sem cessar. E devemos fazer nossas orações com alegria, não com peso, não com tristeza. Oração de recordação. Paulo ele também faz, nessa oração ele inclui recordações, boas recordações dessa igreja, por tudo que recordo de vós. Ah, querido, quantas pessoas nos fazem tão bem, quantas pessoas passam pelas nossas vidas, e nós precisamos nos recordar dessas pessoas e colocá-las em nossas orações, que elas possam fazer parte do rol das nossas orações. Por tudo que tem feito, trago-vos no coração, precisamos guardar as pessoas em nossos corações, não por tristeza ou mágoa, mas por alegria. E aquelas que nos provocaram mágoa ou tristeza, precisamos colocá-la diante do Senhor, porque exatamente se elas fizeram alguma coisa que não eram boas, que nos trouxeram alguma tristeza no passado, elas não podem ficar presas em nossos corações. Precisamos orar para que Deus possa libertá-las, possa trazê-las também à alegria, ao conhecimento. E o Espírito Santo é poderoso para fazer isso, para mudar o quadro, para mudar a sorte dessas pessoas, como mudou a nossa sorte. Talvez tenhamos causado tristeza para alguém também, e Deus nos perdoou, e essas pessoas certamente também nos perdoaram. Paulo ele mostra que as nossas orações elas precisam ter alvos, precisam ter objetivos, precisam ter propósito. Paulo ora pelos crentes para que seu amor transborde. Então, nossas orações precisam ter alvos. Precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar para que Deus repreenda essa pandemia, esse mal que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo. Precisamos orar pelo Afeganistão, precisamos orar por Israel, pelas nações, pelas autoridades, para que Deus alcance esses corações. Querido, não deixe de orar, não deixe de agradecer, mas siga esse modelo de oração, oração de gratidão, oração abrangente, oração constante, oração com alegria, oração com recordação e uma oração com alvo, uma oração com objetivo, uma oração com propósito. Querido, que Deus continue abençoando a sua vida.
se você quiser se aprofundar um pouco mais na carta de Paulo aos Filipenses, assim como também nas 13 cartas, nós publicamos, através da editora Pod, esse livro que tem como tema De Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras. Então, se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar no site lá da editora Pod, vou colocar o link, e você pode adquiri-lo por um preço bem camarada, que o propósito é abençoar vidas. Então seja abençoado. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Fique com Deus.